A mão de Lívia tremeu antes de levantar o copo com o líquido do banho. O banheiro estava frio, não apenas pela cerâmica áspera sob os pés, mas pelo silêncio que as paredes guardavam. Um silêncio pesado como uma noite sem estrelas. Sofia dormia no quarto ao lado, respirando como se o mundo inteiro coubesse naquele peito pequeno. Lívia fechou os olhos, apoiou a testa no espelho e pensou no aviso de despejo que chegara 2 dias antes, nas contas que se empilhavam na mesa da cozinha e na voz ocasional de Henrique, prometendo que resolveria tudo. E falhando. O teste era apenas um pedaço de plástico com 2 listrinhas que, naquele instante, transformaram-se em destino. 2 listras firmes. A primeira foi descrença, a segunda foi um puxão no estômago, incapaz de ser nomeado. Ninguém mais tinha o direito de decidir por ela ali. Sofia já tinha um pai pela certidão. Agora talvez viesse outro filho. Talvez não. Talvez fosse apenas mais um problema para empilhar. Lívia pegou o celular e abriu o histórico de conversas com Henrique. A última mensagem dele dizia: "Amanhã falo com você", e vinha com o vazio de sempre. Os dedos deslizaram como se tivessem vontade própria. Não era só sobre pedir dinheiro. Era pedir dignidade. Era pedir que alguém aparecesse sem perguntas, que segurasse a mão dela e dissesse que, apesar de tudo, dava para respirar. Ela escreveu rápido, sem polidez, sem rodeios. As palavras buscaram o calor que há muito não encontrava em quem dizia: "Eu vou ajudar. Henrique, por favor. Estamos sendo despejados na semana que vem. Eu estou grávida. Sofia não tem mais onde ficar. Eu não sei o que fazer. Preciso de você." Um gole de ar, 2 olhos cheios, um botão tocado. A mensagem foi enviada às 2h15 da manhã. O telefone mostrou as 2 marcas cinzentas, depois as 2 marcas azuis. Confirmações que, naquele escuro, eram como uma luz cortante. Só que, em vez do nome de Henrique, no topo da tela surgiu outro contato. Rafael Monteiro. Por um segundo, o mundo de Lívia girou com uma lógica própria. Ela lembrava de ter passado pela lista de contatos, do cansaço que fez com que seu dedo deslizasse mais do que devia. Lembrava também da sensação de que o vazio do telefone não poderia magoá-la mais do que já estava magoada. O envio tinha sido automático e mortal. Aquele som de envio agora parecia amplificado, como se a casa tivesse ouvido e rido. Lívia apoiou a cabeça na parede do banheiro e deixou as lágrimas escorrerem sem resistência. Havia a vergonha, profunda e pura, mas também uma ponta de esperança impossível de repudiar. E se por algum acaso quem recebesse fosse um homem generoso? E se fosse alguém que pudesse ajudar de verdade? Era uma esperança tão infantil que fez a garganta dela doer. O celular vibrava no banco da cozinha, onde ela o havia largado. Lívia o pegou e, com olhos embaçados, viu uma resposta que não era a de Henrique. Uma mensagem curta, sem nenhuma afetação. "Meu escritório." As 2 palavras pareciam não caber no pequeno visor. Meu escritório. Alguém podia oferecer um abrigo, um empréstimo, um conselho, mas convidá-la ao escritório do homem que comandava a empresa onde ela trabalhava tinha outros contornos: exposição, risco, licença para especulações e rumor. O pânico veio em ondas, mas havia vida suficiente para sabotar o impulso que a faria apagar a conversa e fingir que nada acontecera. Ela ainda lembrou, sempre com uma pontada de constrangimento, das sessões de integração quando começou como assistente administrativa. Aquele homem elegante, de olhar calculista, que aparecia em vídeos institucionais com frases bem medidas sobre responsabilidade social e mérito. Ele nunca fora mais do que um nome que aparecia em relatórios. Agora, por causa de um deslize de dedo e de uma madrugada que não prometia nada de bom, ele saberia demais. Lívia passou a mão pelo rosto e respirou. Não estava sozinha por completo. Paula dormia no quarto de hóspedes quando havia necessidade, mas naquela noite Paula estava longe e Sofia, pequena,
confiava que a mãe sempre encontraria uma saída. Ficou um longo minuto olhando o recado na tela do celular. A cabeça dela martelava perguntas que não queriam ser feitas em voz alta. Ir até o escritório significava perder o emprego? Significava exposição pública? Significava favores que ela jamais pagaria com sua dignidade? Ela sabia que precisava responder. Nada no mundo dissuadiria uma mãe de não tentar. Digitou, as mãos ainda trêmulas, algo curtíssimo. Entendi. Estarei lá. E apertou enviar. Se essa história já está mexendo com você, fica comigo até o final. O que vem a seguir muda tudo. Na manhã seguinte, a cidade parecia uma máquina gigante mastigando pessoas. São Paulo acordou com seus trens e buzinas. E Lívia, com Sofia na cadeirinha, sentiu o frio do dia entrar pelo vidro do carro emprestado. Ela vestira a melhor blusa que tinha. Uma camisa branca sem manchas e uma saia que disfarçava as linhas de noites mal dormidas. Sofia saltitava no banco traseiro, perguntando se teria um pão de queijo no lanche, com aquela naturalidade que corta qualquer angústia. A criança era, para Lívia, a bússola. Tudo o que ela fazia vinha organizada por esse ponto luminoso, pela certeza de que o mundo precisava dar conta das necessidades da pequena. O aviso de despejo ainda estava dobrado no bolso da bolsa. Ao atravessar o prédio da empresa, a carteira dela chiou ao contato do vigilante. Pessoas reconheciam-na com um aceno reduzido. O véspero do andar tinha carpetes que absorviam o som e janelas que pareciam mais limpas de dentro. A secretária na recepção ergueu o olhar ao ver seu cartão. A senhora tem horário com o Sr. Monteiro, disse com uma mistura de curiosidade e compaixão profissional. A voz era neutra, mas no ar havia algo como uma aposta adiada. Quem iria ao Visbens no andar a essa hora? Lívia sentou na antessala, o coração correndo como um pássaro. Folhas de revista corporativa, com rostos estoicos e frases de efeito sobre liderança, decoravam aquelas mesas de vidro. Do lado de fora, a cidade pulsava indiferente. Ela olhou para Sofia, que segurava um ursinho de pelúcia, e desejou que esse encontro fosse apenas mudar números para melhor, que voltasse a ser só mais um dia ruim, no qual, no fim, elas jantariam arroz e feijão e fariam planos. Quando foram chamados, alguém conduziu mãe e filha por um corredor com obras de arte contemporânea e travou a porta de vidro atrás deles. O gabinete de Rafael Monteiro era amplo, com uma vista que descontava o vento da cidade e um ar de quem domina espaço. Ele estava em pé, ao lado da janela, olhando sem pressa para as ruas. Ao virar-se, a expressão do CEO era impassível, mas não insensível. Havia um detalhe que Lívia percebeu sem querer. Havia cansaço e algo que não combinava com a pose de comando. Uma linha de preocupação que marcava a sobrancelha, um deslocamento discreto no ombro. Rafael não fez cerimônia. Pediu que guardassem os casacos e ofereceu uma cadeira com a formalidade de quem faz favores por obrigação de humanidade, não por espetáculo. Havia uma jarra com água e limão sobre a mesa, e o silêncio ficou ali um tempo, como se ambos estivessem medindo a distância entre o que foi digitado às duas e o que agora pendia no ar. "Você pode me contar o que aconteceu?" Ele perguntou direto, sem rodeios nem juízos. A voz dele tinha a clareza de quem está acostumado a ordens curtíssimas. Mas por trás da clareza havia curiosidade. E talvez um fio de culpa, porque a pergunta não soou distante nem austera. Lívia falou. Falou assim, como se empurrasse uma porta velha que precisava ser espanada dos anos. Aos poucos, contando desde a primeira conta atrasada, o aviso que ficara sobre a mesa, a porta da agência que se fechou sem promessas e o teste no banheiro às 2h15. Contou sobre Sofia, sobre o medo concreto de perder o chão. Não chorou. Houve momentos em que a voz falhou, mas não cedeu ao desespero que transformasse sua história numa cena de submissão. Havia firmeza, mesmo quando as palavras vacilaram. Rafael ouviu sem interromper,
até que ela terminasse. Ele fez algumas perguntas pontuais. Se ela tinha familiares próximos, se havia possibilidade de ajuda municipal, como estava o acompanhamento médico para a nova gestação. E no jeito de perguntar, havia algo como uma avaliação. Não era um tribunal, era um executivo pesando riscos e soluções. E também, se Lívia não se enganava, pesando suas próprias convicções. Quando ela mencionou que a mensagem não fora para ele, que fora um erro de digitação, houve um ligeiro relaxamento na face do homem. Isso poderia ser muito mais constrangedor, disse sem tentar soar íntimo. Mas você me disse que precisava. Não vou deixar que você e sua filha fiquem na rua. As palavras caíram no ar como promessa e contrato. Ele explicou, com a voz de quem conhece processos e recursos, que seu escritório podia organizar um alojamento temporário em um dos prédios corporativos que a holding mantém para executivos em regime de deslocamento que providenciariam consultas médicas com o obstetra do convênio e que Augusto, o advogado, cuidaria de avaliar a situação legal do despejo e entrar com medidas protetivas se necessário. Tudo isso soava eficaz e prático, e Lívia, que havia passado noites imaginando soluções improváveis, sentiu que aquela organização prática valia tanto quanto qualquer gesto de bondade. Não é caridade, disse Rafael rapidamente, percebendo a expressão dela. É uma decisão minha. Não vou expor você e não quero nada em troca além do seu trabalho bem feito. Mantenha sua função, continue como sempre, com profissionalismo, e nós vamos resolver o mais urgente. Privacidade, sigilo e, se desejar, a opção de formalizar algum acordo para ajudá-la a regularizar a situação. Mas não interfere no seu lugar aqui. Ele fechou os olhos um segundo, pensando em como colocar limites sem soar distante. Augusto vai conversar com você. Ele é prático. Vai decidir o que precisa ser feito. Ela quis perguntar se aquilo mudaria a opinião dos colegas. Como lidar com as fofocas, as caras tortas, as histórias que se formam antes mesmo de haver fatos. Rafael a respondeu com a mesma objetividade. Gerencio a comunicação da empresa. Não quero que rumores atrapalhem. Seu trabalho fala por você. E se precisarmos, farei o que for para evitar que isso vire motivo de humilhação. A mão dele tocou por um segundo o arquivo sobre a mesa, quase como sinal de que a intervenção seria administrativa, sem espetáculo. Pediu que ela aceitasse um motorista que levaria as coisas essenciais para um apartamento temporário nos jardins. É perto do seu trabalho, é seguro, é um lugar para vocês dormirem até regularizarmos tudo, explicou. Não é um castelo, é apenas um teto. Lívia ouviu, e por instinto, já calculava. Aquilo resolvia o problema imediato. O despejo, a consulta, a sensação de não ter teto. Mas havia coisas que não se medidas por metros quadrados. A dívida que vinha com um favor público, a dependência que poderia crescer se ela não mantivesse cuidado. Ela estava, no fundo, encharcada de gratidão, mas também com uma linha tênue de receio. Ofereceram-lhe uma mão. Ela precisava saber se podia segurá-la, sem perder a própria autonomia. Eu não quero favores que me vendam, disse ela com cautela. E havia ali a dignidade de quem se recusa a ser beneficiária passiva. Eu quero uma solução honesta, e quero continuar trabalhando. Então manteremos tudo assim, respondeu ele, com a firmeza de quem não confunde ajuda com um favor que exige restituição pessoal. Profissionalismo e discrição. Se você quiser algo extra, discutimos. Mas nada que envolva qualquer coisa que não seja trabalho e humanidade. Augusto apareceu pouco depois, com a eficiência de quem vive de resolver burocracias. Era um homem de meia idade, com os olhos exatos de quem já lidara com casos parecidos. Explicou os passos possíveis. Um pedido de liminar para postergar a desocupação, contato com a administração do condomínio para negociar prazos, e um levantamento das possibilidades de assistência social, caso necessário. Tudo dito com pragmatismo.
Ele falou também que, se necessário, a empresa poderia antecipar um valor para cobrir custos emergenciais mediante documentação, e que isso não seria feito de forma a expor ninguém. Lívia sentiu a mão do mundo se mexer por trás daqueles nomes. Havia a calma de uma cadeia de decisões que funcionava de forma atípica para ela, para reparar o que se tornara urgente. Foi ali uma sequência de pequenos socorros que, somados, pareciam capazes de devolver a normalidade. O motorista chegou com uma caixa para Sofia. Um ursinho novo, um cobertor e um bilhete com uma frase curta. Durmam bem. Era um gesto pequeno que quase a fez chorar. Rafael, sem descer ao sentimental, havia mandado organizar cuidados. No corredor, alguma secretária comentava em voz baixa. Rumores nascem com a velocidade de uma fagulha e fios invisíveis já começavam a vibrar. Mas por ora, o que pesava era o peso da caixa nos braços dela. Um objeto que significava proteção, não humilhação. A mudança para o apartamento temporário nos jardins foi rápida. O lugar era funcional, todo branco e com cheiro de novo. Havia um berço já montado em um quarto menor, uma cozinha mínima e uma janela que dava para uma rua de árvores e cafés elegantes. Uma paisagem que, de tão diferente da vista do teto antigo, parecia surreal. Lívia deixou Sofia dormir e, pela primeira vez em semanas, deitou na cama sem que o corpo dela desejasse esperar por mais um plano. Nos dias que se seguiram, Rafael não entrou de maneira invasiva na vida delas. Mandou, sim, marmitas nos primeiros almoços, bilhetes com instruções médicas para as consultas, e Augusto ligou para marcar atendimentos. Havia, no entanto, pequenos gestos que não cabiam em ordens. Um motorista trouxe um livrinho infantil sem assinatura, um bilhete preso na geladeira com a palavra coragem, escrita em letras maiúsculas. São gestos que criavam uma proximidade lenta, quase acidental. Lívia, por sua vez, fez o que sabia fazer. Organizou a vida com pequenos atos. Montou uma planilha em um bloco de notas para controlar pagamentos, inscreveu-se novamente num curso noturno de gestão que tinha começado meses antes e deixara por falta de tempo, e começou a guardar os papéis médicos em uma pasta que era, cada dia, menos assustadora. Havia um prazer discreto em recuperar o controle, em mostrar que receber ajuda não significava perder a própria voz. No escritório, entretanto, as coisas não ficaram sem murmúrios. Alguém comentou que o CEO havia assumido algo estranho. Outro, que a ascensão de Lívia poderia ser fruto de favores. E havia sorrisos falsos, olhares medidos. A fofoca, quando aparece, tem sempre o tempero da hipótese. Nada é comprovado, e por isso mesmo, tudo é perigoso. Lívia sentiu, pela primeira vez desde que passou a trabalhar ali, uma sensação nova. A de que colegas olhavam para além do trabalho, para a vida privada. Houve numa reunião de equipe um momento pequeno e decisivo. Lívia apresentou uma proposta para reduzir alguns gastos operacionais, uma ideia prática que vinha estudando desde a universidade e que ela, por circunstâncias e não por falta de vontade, nunca havia tido chance de expor. Expôs, número por número, com uma clareza surpreendente para quem esperava uma assistente apenas cumpridora de rotinas. Ao final, o silêncio foi quebrado por um aceno de cabeça de um diretor, e depois, quase como se o mundo quisesse reparar um pouco a injustiça, o próprio Rafael fez menção de reconhecer naquele instante o trabalho dela. Não foi um ato grandioso, apenas um comentário em tom público, registrando o mérito de uma sugestão. Mas para Lívia foi a mudança de paisagem. Não apenas uma beneficiária, mas alguém cujo trabalho tinha valor. À noite, no apartamento branco, trouxe um aviso novo. Uma mensagem na caixa de entrada do e-mail pessoal de Lívia. O remetente era desconhecido e a linha de assunto dizia apenas conversa. Ao abrir, ela descobriu uma foto. A mesma foto do aviso de despejo, mas com uma mensagem.
Se você não fizer algo agora, ficará sem nada. A mensagem era anônima, mas havia no tom a ameaça que vingava do passado. Alguém que gostava de puxar filas ao sabor de chantagens. Lívia respirou fundo. Não precisava de muitas experiências para reconhecer que a vida não se aplainava tão facilmente. A ajuda de Rafael era concreta. A ameaça era igualmente real. Ela sentiu naquele momento a tensão de um cabo puxado entre a segurança que começou a se construir e a velha precariedade que não descansava. Na manhã seguinte, ainda antes do sol se levantar de verdade, a campainha tocou. Lívia abriu a porta e encontrou do outro lado Paula com olhos vermelhos e um sorriso contido, segurando um saco com pão. Paula foi a primeira pessoa a quem ela contou tudo. Mas naquela visita havia mais que amizade. Havia alarme. Estão falando coisas ruins por aí, disse Paula sem rodeios. E ouvi que a mãe do Henrique, Beatriz, está se mexendo. Ela sabe de onde tudo parte. Lívia sentiu de novo o incômodo de ser alvo de olhares e até de palavras não ditas. Beatriz Tavares, com seu alcance e influência social, podia complicar uma história que começava a se arrumar. Paula segurou a mão de Lívia e, apoiando o corpo maior no batente da porta, disse: "Você tem feito tudo certo. Continue assim. A verdade é sua melhor defesa." Enquanto isso, do outro lado do tabuleiro, Rafael recebia relatórios de sua equipe sobre o caso. Ele lia as linhas com a impassibilidade que o trabalho lhe exigia, mas havia algo que o incomodava além do escrutínio público. A sensação de que a sorte, nascida de um deslize, poderia se tornar algo frágil se não fosse bem protegida. Havia uma questão moral que o inquietava. A ideia de que alguém tão vulnerável fosse empurrado para a beira por uma burocracia que ele comandava. Foi uma fagulha que acendeu um sentimento mais íntimo. Aquele desejo de fazer o que podia para arrumar o nó que o mundo era capaz de fazer com vidas. No entanto, Rafael também se via na necessidade de traçar limites. A empresa tinha regras, e o cuidado que ele propunha não podia se transformar em favoritismo na frente de conselhos e investidores. Por isso, delineou os passos com precisão. Apoio material e médico, intervenção legal por meio de Augusto, manutenção do emprego com supervisão isenta e medidas de comunicação para conter rumores. Nada de manifestações públicas de afeto ou de relações que pudessem ser confundidas com interesses. O próprio gesto de ir pessoalmente até o gabinete de Lívia fora resultado de uma decisão de misturar humanidade com responsabilidade corporativa. Havia ainda outras peças no tabuleiro. Beatriz Tavares, informada de alguma movimentação e costumeira de pensar em reputação como se ela fosse patrimônio imune à sorte, começou a sondar. Ela enviou uma mensagem a Henrique, que andara distante, relembrando obrigações e ligações sociais como se o assunto fosse trivial. A mãe de Henrique via naquele desenrolar uma oportunidade para restaurar uma ordem que acreditava imutável. Famílias inteiras deviam manter aparências, e qualquer gesto que mexesse nas estruturas de poder deveria ser sancionado. Mas Henrique, por sua parte, havia se acostumado à ausência. Quando reapareceu, foi com um pedido de atenção mais do que com uma oferta de ajuda, e havia no seu retorno um ar de vergonha e, talvez, esperança. Ao ver que a vida de Lívia ganhara um novo suporte, ele sentiu uma mistura de ciúme e ressentimento. Não era apenas um homem que voltava para cumprir obrigações. Era alguém que precisava recuperar o que perdera. A autoridade, a dignidade, talvez até a presença paternal que agora vinha pela via pública. Lívia, cautelosa, recebeu as tentativas de Henrique com a mesma frieza com que se avalia um documento. Analisou, perguntou, e quando a voz dele subiu com promessas vagas, cortou com uma frase curta e certeira. "Não quero promessas, quero responsabilidade." Era uma sentença que lembrava a todos que, mesmo em posição de fragilidade, ela não permitia que a própria história fosse escrita por outrem. Apesar de tudo, havia algum alívio nos primeiros dias.
Consultas marcadas, exames feitos, um quarto arrumado para Sofia, um berço. O corpo de Lívia, que antes se movia entre sustos, começou a reagir à rotina com mais paz. Ela fez uma coisa a que não se permitia havia anos. Abriu um caderno e anotou metas. Voltar a estudar, disputar uma vaga de supervisão com base em mérito, regularizar a situação do aluguel. Era um plano de pequenas ações que, somadas, poderiam reconstruir os alicerces. E mesmo com a organização, havia a fraqueza de saber que os olhos da cidade jamais se apagam. Rumores ganham vida própria, e a proteção que ela recém recebera podia, a qualquer momento, revelar-se uma corda que sujava as mãos de quem a recebia. O próximo passo era evitar que as vozes alheias transformassem aquilo que ela construía em vergonha. Numa tarde, enquanto colocava Sofia na escola, um lugar que havia demorado a conseguir para a menina por causa de filas e burocracia, Lívia recebeu uma ligação que enveredou para um novo terreno. Um carro parou na frente do prédio da escola e o motorista informou que o passageiro desejava conversar. O nome no crachá do carro era conhecido demais. Antes de aceitar, ela olhou para Sofia, que segurava um desenho colorido, e respirou. Cada decisão era agora tomada com a prudência de quem carrega num colo a coisa mais preciosa do mundo. O encontro que viria depois marcaria para muitas outras pessoas um ponto de virada, mas naquele trecho da história ainda era apenas uma porta entreaberta. O céu estava claro, e as árvores do bairro balançavam como se por trás delas o mundo estivesse aplaudindo e julgado ao mesmo tempo. As conversas multiplicavam-se, e a tensão de quem vive no fio de corte só aumentava. A cidade continuava sua respiração pesada, implacável e indiferente, e, no entanto, entre suas ruas, alguém havia decidido intervir com uma palavra simples e direta, às 2h15 da manhã. A história de Lívia acabara de ganhar um novo capítulo. Ainda não se sabia como terminaria. Havia, no entanto, algo certo. A coragem que a levou a apertar enviar no escuro não era um erro a ser consertado por terceiros, mas um lance de fé próprio. E a resposta que veio, surpreendente, direta, com a frase "meu escritório", mudaria mais do que a geografia de um lar. Mudaria, talvez, a ordem íntima das escolhas, as contas, os suspensos de um passado que insistia em bater a porta. Ela guardou o ursinho de Sofia no colo e olhou para o telefone. A tela brilhava como um pedaço de futuro que, por ora, ela ainda não sabia como segurar. Ainda restava aprender a fazer isso sem se perder. Ainda restava também enfrentar os outros. As vozes, as mães de família que opinavam, os ex-amantes que voltavam sem nada além do próprio silêncio. E como todas as mães, ela sabia que não havia outro caminho senão seguir adiante. O carro parou sob uma fileira de ipês floridos, e por um instante a cidade pareceu respirar ao redor delas. Sofia saltou animada, segurando o desenho como se fosse um tesouro. Lívia ajeitou a bolsa no ombro, sentiu o peso das decisões cotidianas e, ao mesmo tempo, uma leveza desconhecida. Havia meses, desde a mensagem às 2h15, desde o envio que mudara a geografia da vida delas. O apartamento nos jardins se tornara, aos poucos, a nova rotina, ainda que provisória. O que mudara de fato era a expectativa. Havia mais gente cuidando de onde antes ela cuidara sozinha. Naquele dia, o motorista deixou-as em frente a uma cafeteria quase em frente ao prédio da empresa. O homem do carro, com discreta cortesia, disse que o passageiro aguardava e não insistiu em nome. Quando Lívia empurrou a porta, sentiu o ar quente do lugar e, por um segundo, a sensação de que as coisas poderiam ser simples outra vez. Encontrou Rafael sentado a uma mesa no canto, um livro fechado ao lado de um copo de café. Ele levantou-se com a naturalidade de quem já sabia os contornos do futuro, mas fez questão de cumprimentar Sofia, com um sorriso que vinha quase sem ser pedido. "Obrigada por vir",
disse ela, com a voz que ainda preservava aquele recorte de formalidade que o encontro com o CEO impunha. Havia entre eles uma geografia de respeito, construída a partir de limites bem traçados. Ele era o homem que oferecera um teto, mas também o homem que pedira profissionalismo. Não precisa agradecer, respondeu ele. Só quero saber como vai a consulta. A pergunta era simples, e havia nela um fio de cuidado que não precisava ser declarado. O tempo tivera a delicadeza de suavizar certas arestas e de transformar a intervenção inicial numa espécie de parceria prática. Conversaram, às vezes sobre Sofia, às vezes sobre o curso que Lívia retomara, às vezes sobre um livro que ela havia mencionado no primeiro encontro. Havia nas pausas um espaço confortável. Não era intimidade forçada, era sincronização. Ela falava dos pequenos progressos, a ficha de inscrição no curso noturno, as aulas que retomou em um módulo online, a planilha de contas que aos poucos perdia o aspecto ameaçador. Ele oferecia uma escuta que não substituía ações, mas as orientava. Contatos, sugestões de leitura, convites para que ela apresentasse ideias em projetos internos quando se sentisse pronta. Do lado de fora, São Paulo girava em alta rotação. Dentro da cafeteria, a conversa flutuava em sensações menos mercantis e mais humanas. Rafael, por vezes, olhava para o relógio com a prudência de quem vive sob o tic-tac de agenda cheia. Ainda assim, havia ali algo que escapava à sua rotina executiva. O cuidado com uma mulher que escolhera emancipar-se, mesmo quando todas as probabilidades conspiravam contra. Aos poucos, esses encontros públicos foram cedendo lugar a gestos mais discretos. Um envelope com exames deixado na portaria, uma marmita entregue logo cedo, um bilhete com um endereço de obstetra recomendado. Nada que invadisse, tudo que dava segurança. E enquanto isso, Lívia fazia o trabalho que sempre fizera. Organizava, decidia, fazia escolhas pensadas que recuperavam sua autonomia. No escritório, as suspeitas e as fofocas não cessaram. Alguns passaram a julgar com maior severidade. Outros olharam com um novo respeito ao perceber que a mulher que corria o risco de perder o lar vinha agora, apresentando propostas concretas para a economia do departamento. Houvera uma reunião trimestral em que Lívia expôs, com números e clareza, uma proposta de reestruturação logística que reduziria custos sem perder qualidade no atendimento. O que mais surpreendeu foi a segurança com que ela falou. E mais ainda, a atenção que conquistou. Rafael fez questão de reconhecer o mérito dela em público, não com brindes nem pompa, mas com uma menção franca que serviu para deslocar o foco, da história pessoal para o profissional. Essa sugestão é resultado de análise e dedicação. Agradeço a Lívia pela competência. A frase atravessou a sala e gerou reações distintas. Às vezes, um aceno discreto. Às vezes, um murmurinho de surpresa. Mas, sobretudo, o reconhecimento que alimenta reputações. Houve resistência. Beatriz Tavares, mãe de Henrique, tinha alcançado ecos daquela menção. Afastada de detalhes concretos, sua preocupação com aparências acendeu-se. As redes sociais, instrumento que ela sabia manejar com destreza, começaram a receber notas discretas, meias-verdades e fotos recortadas que sugeriam trocas íntimas por favores. Era um material que alimentava a especulação e que exigia resposta. Quando Beatriz apareceu no hall do prédio da empresa, foi como se voltasse aos velhos mapas do poder. Veio com pasmaceira, vestidos bem cortados e a certeza de que quem tinha status devia ditar padrões. A voz dela cortou o ar com perguntas que vinham revestidas de acusações veladas. Você acha correto que a empresa ceda apartamento à funcionária em troca de sua continuidade no trabalho? Isso não é conduta imprópria? A plateia no hall era restrita. Alguns seguranças, um ou outro jornalista sempre atento a fatos que alimentavam manchetes. Mas a intenção era clara: criar constrangimento público.
Rafael saiu do gabinete, com postura firme, mas sem espetáculo. A empresa assistiu uma colaboradora em situação de vulnerabilidade. Não houve troca de favores. Houve uma decisão executiva, pautada pela responsabilidade social e pela proteção de direitos. Ele falou com calma, e em sua voz havia não apenas justificativa, mas também o traço decisivo de quem não permite que insinuações se transformem em arma. Ao seu lado, Lívia manteve-se digna e contida. Um testemunho de que a ajuda que recebera não havia subjugado sua vontade. Beatriz, no entanto, não se deu por vencida. No dia seguinte, um colunista social publicou insinuações que transformaram a história numa narrativa simplificada. O bilionário e a assistente. Mas a cidade, curiosa e volúvel, também tinha espaço para quem soubesse reagir com verdade. Rafael solicitou uma nota oficial e determinou que a comunicação da empresa ressaltasse apenas o que importava: a assistência prestada e o respeito à dignidade daquela família. No meio das investidas, haverá sempre ruídos, mas pessoas que trabalham com ética e constância podem reverter percepções com o tempo. Enquanto isso, na privacidade do apartamento, Lívia vivia um misto de paz e ansiedade. Às vezes, sentia não apenas as mudanças externas, mas as transformações íntimas. O bebê que crescia no ventre, as noites que ficaram menos inquietas por saber que, se algo acontecesse, já haveria um respaldo imediato. Em outras ocasiões, vinha um baque. A sensação de que, mesmo aparelhada de ajuda, continuava responsável por escolhas que ninguém mais poderia fazer. Foi nesse vai e vem que se construiu uma nova versão dela mesma. Uma mulher que aceitava suporte sem ceder o poder sobre sua história. O medo materializou-se num dia de calor intenso, quando, ao subir um lance de escadas, o corpo de Lívia cedeu. Uma onda de tontura, a visão embaçada, um frio súbito, e então, o silêncio que antecede o desmaio. Sofia olhava de lado, assustada. As vizinhas chamaram ajuda. Foi Rafael informado pela portaria quem chegou primeiro. Presença discreta, mãos firmes, calma que parecia vestir o ambiente com um tecido macio. Ele acompanhou o atendimento com uma preocupação contida. Segurou a mão dela enquanto os paramédicos o avaliavam. E só foi embora quando os médicos insistiram em levá-la ao hospital para observar a pressão e fazer alguns exames. No corredor do hospital, Rafael foi o rosto que não se furtou. Esperou à porta do pronto-socorro com a paciência que, naquele momento, se tornava afeto. Na sala de espera, as horas arrastaram-se. Houve uma conversa com o médico que explicou com objetividade que o episódio fora um pico de estresse associado à anemia e tontura, comum em gestação, e que era preciso repouso e acompanhamento. Augusto, o advogado, já havia providenciado toda a documentação para facilitar o atendimento e garantir privacidade. Havia ação profissional em cada passo, e por trás disso, humanidade. Lívia, acordada num leito branco, sentiu ao seu lado a presença tranquila de Rafael, que segurava um copo de água. Olhou para ele, e por um segundo, as palavras que tantas vezes estiveram presas à garganta dissolveram-se numa vulnerabilidade não ensaiada. Obrigada, disse ela simples. Ele sorriu, sem exageros. Você não precisa agradecer por se cuidar. No hospital conversaram um pouco. Havia olhares que falavam mais. Ele explicou que fazia questão de que qualquer gesto seu fosse transparente, que Augusto havia organizado as medidas legais, que a empresa manteria sua discrição e que, se necessário, ele próprio acionaria contatos para garantir que não houvesse exposição maldosa nas redes. Ela reconheceu a prudência e, ao mesmo tempo, a presença que ia além de qualquer contrato. As semanas seguintes foram de cuidado e aceleração de laços. Rafael mostrava uma ternura que, aos poucos, deixou de ser apenas gesto compassivo. Começava a se tornar presença querida nos pequenos rituais. A marmita que chegava em dia de prova importante na faculdade,
O telefonema para saber como fora o ultrassom. As mensagens com instruções claras sobre o que fazer em caso de emergências. Mas sempre com limites. Não era afeto que substituía a autonomia. Era parceria que fortalecia escolhas. Enquanto a gravidez avançava, Henrique reagiu como quem sente o chão ceder. Viera com promessas antes, e agora voltou com razões para retomar algo que havia perdido. Status, pertencimento, talvez até o controle. Ele tentou impor um diálogo que cheirava a conveniência. Podemos conversar, resolver as contas, dizia, mas Lívia não estava mais disposta a blefar com promessas vazias. Não quero mais desculpas, respondeu ela uma tarde com a firmeza de quem tinha prazos e crianças no colo. Quero ação. Se realmente quer participar, mostre. Não me peça para volta a uma vida que me fez refém. Henrique, ressentido, reagiu mal. A narrativa maniqueísta que queria traçar, de homem ferido que voltava em nome do amor, desmoronava diante da dignidade dela. Isso o impulsionou a atitudes mais agressivas, mensagens irritadas, aparições inoportunas que alimentaram um confronto público. O ponto de ruptura veio numa tarde em que ele, alcoolizado, foi até o prédio da empresa para chamar atenção. Gritou no hall, fez acusações, criou cena. Foi quando Rafael, que chegara à empresa, confrontou-o sem violência, mas com firmeza. Se continuar, eu acionarei segurança. Sua conduta não será tolerada. Henrique, expondo mágoa e orgulho, tentou reverter a situação com palavras ásperas, mas Rafael manteve a serenidade. As câmeras e os seguranças registraram tudo. O estrago público foi do tipo que corrói postagens e reputações. E Henrique saiu humilhado, não apenas por si, mas por uma vida feita de indiferenças. Esse confronto foi um divisor. Para alguns, a prova de que Rafael realmente protegia quem precisava. Para outros, um evento midiático a ser explorado. Para Lívia, foi o momento de reafirmação. O que ela aceitava e o que rejeitava. Não foi um gesto de entrega. Foi uma demonstração de escolha. E quando Rafael se posicionou ao seu lado, a escolha ficou mais clara. Com o tempo, o relacionamento entre Lívia e Rafael deixou de ser apenas um amparo profissional. A proximidade cresceu em pequenos gestos. Um cobertor esquecido na sala, o cuidado em lembrar de um exame, o silêncio cúmplice em conversas que não pediam explicação. Havia também trocas francas. Ele falava de sua mãe, Helena, e do medo que ela tinha das mudanças de cenário. Ela falava da educação que desejava para Sofia e do futuro que imaginava para o bebê que carregava. Em conjunto, desenharam horizontes práticos, como regularizar o contrato do aluguel, como avançar com estudos e, quando o tempo permitiu, como engajar num processo de adoção formal de Sofia que a tornasse, de fato, filha na esfera jurídica. Augusto cuidou dos trâmites com profissionalismo e delicadeza. Adoção, quando envolve adultas já responsáveis pelo cuidado da criança, requer tempo e documentos, além de um processo que precisa ser conduzido sem apressos. Houveram avaliações sociais, entrevistas, comprovação de vínculo afetivo. Rafael propôs que assumisse a responsabilidade de custear os trâmites jurídicos e ofereceu apoio logístico, mas foi cuidadoso em não transformar a adoção em mercadoria. Todo o processo foi feito com supervisão da promotoria e do juizado da infância, com laudos que comprovavam a estabilidade afetiva e financeira. A segurança de Sofia, que até então sentira-se órfã de uma presença paterna responsável, encontrou na formalização um lugar de proteção e de reconhecimento. A relação com Helena Monteiro foi outra curva. Mãe de Rafael, ela observava com desconfiança aquilo que via como uma mudança abrupta na vida do filho. Helena era uma mulher que aprendera a medir reputações e que tinha receio de como a sociedade reagiria. No começo, manteve distância. Não era hostilidade aberta, mas uma reserva que beirava a rejeição.
Aos poucos, contudo, ao ver o cuidado genuíno que Rafael dedicava e a maneira com que Lívia conduzia sua vida, com princípios, trabalho e respeito, sua dureza começou a suavizar. Não foi um derretimento súbito. Foi uma sequência de pequenos encontros, almoços monitorados, conversas sobre educação, a presença de Sofia que, com sua naturalidade, desarmava qualquer formalidade. Helena foi se aproximando e, em determinado momento, entregou a Lívia um colar simples, com palavras quase sussurradas. Cuide deles bem. Era uma concessão que valia mais que qualquer aplauso. O nascimento do bebê viu Rafael presente de modo discreto e firme. A sala de parto foi palco de emoção contida. A equipe médica, as luzes, as vozes que orientavam, Sofia, protegida por Paula no quarto ao lado, Augusto regulando detalhes burocráticos que naquele momento eram necessários para a preservação da privacidade. Quando Valentina chorou pela primeira vez, houve, entre aqueles que aguardavam, um fio de consentimento que ia além de laços sanguíneos. Lívia segurou a menina nos braços e, ao olhar para Rafael, viu uma emoção que traduzia cuidado, não posse. Ela deu à menina o nome que escolhera meses antes, um nome que soava forte e suave e que carregava o desejo de vida. O registro de Valentina foi feito no cartório, num rito que misturou alegria e formalidade. Rafael cuidou de anotar seu nome no documento e, com gesto que evitou qualquer espetáculo, reconheceu a paternidade afetiva que decidira assumir. A formalização da adoção de Sofia tramitou em paralelo, com laudos que correram e tiveram conclusão favorável. A menina, por fim, teve seu vínculo jurídico reconhecido. Foi um momento de reparação simbólica, um teste de que decisões sustentadas por amor e responsabilidade transformam histórias. Houve, claro, quem reduzisse tudo a uma narrativa simplista. O bilionário, a mãe salva. Mas, para quem vivia dentro daquela casa branca nos jardins, o processo foi mais denso. Lívia mantinha seus cursos, avançava em estudos e conquistava, passo a passo, um lugar de maior responsabilidade no trabalho. Sua promoção veio de forma coerente com o tempo. Reconhecimento por mérito e por resultados apresentados. Não era caridade, era evolução. O amor entre ela e Rafael cresceu não como uma mercadoria, mas como uma escolha. Houve um dia em que, sentados numa varanda à noite, com Sofia e Valentina dormindo no quarto e a cidade se esticando em luzes, eles conversaram sobre o futuro. Não quero que você perca nada do que é, disse Rafael. Quero que a gente construa junto. Lívia olhou para ele, viu a sinceridade e a complexidade de quem era fruto de privilégios, mas que aprendera a usar o poder com responsabilidade. Quero parceiros, não salvadores, respondeu. Ele assentiu e, com voz baixa, confessou o que já vinha sentindo. Eu me importo com vocês de uma maneira que vai além do trabalho. Quero tentar construir algo que seja nosso. A confissão não foi teatral. Foi antes uma exposição de sentimentos amadurecidos. O beijo que se seguiu foi o reconhecimento de uma trajetória, de uma mensagem enviada às 2h15 que inaugura um ciclo para além do risco. Não foi um instante de resgate. Foi o fechamento de um círculo em que ambos decidiram se tornar parte da vida um do outro por escolha, não por obrigação. As dificuldades não desapareceram. Beatriz tentou ainda fazer barulho. Henrique, após um processo de terapia e imposição de limites judiciais, recebeu uma ordem de restrição e foi encaminhado a acompanhamento psicossocial. As redes sociais, com suas ondas, continuaram a editar histórias, mas a vida real se impôs com fatos, registros, laços e constância. O pedido de casamento foi simples, íntimo e fiel ao tom que conservavam. Em casa, à mesa, com Sofia deitada no colo de Paula, numa tarde de domingo. Não houve joias espetaculares, apenas um anel que ele escolheu com cuidado e uma fala sincera. Ele pediu que ela fosse sua esposa,
sua parceira, oferecendo não apenas uma aliança, mas a promessa de continuar respeitando sua autonomia e de construir com ela um futuro onde o trabalho e a família coexistissem de forma equilibrada. O casamento, quando aconteceu, foi conversado com Helena e Paula, com Augusto presente como testemunha mais profissional do que íntima. A cerimônia foi simples. Um pequeno salão de igreja, flores claras, risos contidos e aplausos verdadeiros. Beatriz não compareceu. Havia, no entanto, pessoas que representavam o passado. Exemplos de que nem todo mundo estava pronto para aceitar mudanças. Mesmo assim, o que reinou foi reconhecimento. A plateia viu ali uma família formada não por conveniências, mas por escolhas conscientes. Os meses que se seguiram foram de consolidação. Lívia terminou seu curso, conquistou uma vaga de supervisão por mérito e passou a coordenar uma equipe com responsabilidade. A rotina tinha o novo formato. Reuniões pontuais, dias de trabalho, a gestão de um lar que agora tinha 2 bebês e uma menina de 4 anos que crescia entre livros e desenhos. Sofia adotara um novo nome, pleno de pertencimento. E Valentina trouxe a alegria singular de quem nasce no centro de um lar que escolhe existir. Em casa, a vida cotidiana era composta de detalhes. O café da manhã corrido, a marmita preparada com carinho, as noites de estudo no sofá. Havia também encontros com Paula, que manteve a amizade firme, e com o advogado Augusto, que se tornara amigo quando necessário. Helena, cada vez mais próxima, sorria ao ver o neto brincar. A aceitação tinha um tempo, e a dela fora gradual e sincera. O epílogo não é um quadro polido sem arranhões. É uma imagem onde se vê em linhas de trabalho, noites de leitura, plantões escolares e faxinas de fim de semana. Mas, sobretudo, o que ficou foi a ideia de dignidade restaurada. Lívia nunca deixou de ser dona de suas escolhas. E isso era o que definia a nova vida. Rafael, por sua vez, aprendeu que poder é responsabilidade e que amar é, antes de tudo, escolher todos os dias agir com respeito. Houve momentos de reencontro público com as histórias antigas, um convite para um programa de televisão, um artigo lisonjeiro e outro crítico. Mas a casa nas árvores do bairro tornou-se a zona de privacidade onde as decisões eram tomadas em comum acordo. As cenas de jantar, com Sofia contando uma história que inventava, Valentina dormindo no colo, mostravam que família é, acima de tudo, aquilo que se escolhe fundar com cuidado. Meses mais tarde, numa celebração singela de aniversário de Valentina, Helena levantou-se e, com a voz um pouco trêmula, disse: "Obrigada por me ensinar a abrir a porta." Havia uma emoção que vinha de aprender com a vida, que, apesar das reservas, soube assimilar um novo jeito de ser. Foi um momento de reparação para todos os envolvidos. Lívia guardou num caderno os passos que deu, os cursos que retomou, as decisões que a tiraram da margem, as conversas que moldaram sua nova identidade. Não escrevia para expor, mas para lembrar-se de que a autonomia conquistada não era obra do acaso. Era fruto de escolhas, de coragem, de gente que, sem se apropriar, ofereceu ajuda. Em última instância, a história começou. Tudo se lembra, com uma mensagem às 2h15. Aquelas 2 marcas azuis no visor fizeram o mundo tremer. E, ao mesmo tempo, abriram uma porta. A resposta inesperada de um bilionário trouxe intervenção concreta. Mas o que transformou a vida foi uma conjunção de fatores. A decisão de Lívia de não renunciar à própria dignidade, a ação de Rafael de usar seu poder com responsabilidade, o trabalho de pessoas como Augusto e Paula, e a persistência silenciosa de uma criança que, com sua simplicidade, pediu apenas um lar. No fim, a cidade continuou sendo a máquina que engole e devolve, dependendo do quanto se luta para ser ouvido. Mas a história de Lívia, Sofia e Valentina ficou para além do ruído. Tornou-se exemplo de que auxílio não precisa subtrair autonomia,
que amor pode ser escolha e construção, que a segunda chance é, muitas vezes, a costura de pequenas decisões corajosas. Se você já viveu ou conhece alguém que teve uma segunda chance, compartilhe nos comentários. Conte como acabou aquela história. Ou apenas deixe uma palavra de esperança para quem está agora apertando enviar no escuro às 2 da manhã. Se essa narrativa tocou você, inscreva-se e compartilhe. Talvez outra vida crie coragem ao ver que às vezes um erro pode ser o começo de algo maior.